Pessoal, dá uma olhada nisso, né? Uma nova estratégia da oposição. O deputado federal Nicolas Ferreira acaba de apresentar um novo pedido de impeachment do ministro Alexandre de Moraes. E esse pedido de impeachment veio depois da sanção da Lei Magnitsky. E a grande coisa que levanta aqui, né, discussão é: mas mais um pedido de impeachment, Sandra? Para, já tem mais de 70. Ninguém fez nada, absolutamente nada. Agora, uma coisa chamou atenção. Esse pedido de impeachment veio depois da aplicação da Lei Magnitsky. O Nicolas escreveu o seguinte: olha, diante dos fatos recentes, gravíssimos, que culminam na sanção internacional do ministro Alexandre de Moraes pelos Estados Unidos, com base na Lei Magnitsky, instrumento jurídico reservado a violadores de direitos humanos e corruptos, venho informar que irei protocolar mais um pedido de impeachment desse ministro, que já não representa a justiça, mas sim o autoritarismo travestido de legalidade, ou que anunciou o Nicolas Ferreira. Tá, agora novidade nenhuma, você concorda? Só que é aqui que mora o detalhe. A oposição anunciou que vai abandonar todas as pautas e o foco total será, a partir de agora, depois da aplicação da Lei Magnitsky, o pedido de impeachment do ministro Alexandre de Moraes. Segundo informações, os ministros do Supremo Tribunal Federal estão assustados com o impacto que pode vir dessa Lei Magnitsky. E aí, adivinha, os senadores também. Então, esses deputados vão correr atrás de assinatura de senadores. Esses senadores, por sua vez, assinarão o pedido de impeachment do ministro Alexandre de Moraes, demonstrando apoio total, né, ao impeachment do ministro. E aqueles que não assinarem, seria enviada uma lista dos que não assinaram para o governo norte-americano, que pudesse ser sancionados com a perda do visto, ou quem sabe até uma Lei Magnitsky. O Marco Rubio, que é o senador, que é o assessor direto da Casa Branca, né, o secretário da Casa Branca do governo norte-americano, ele abriu a estratégia. Ele disse: olha, nós vamos aplicar a Lei Magnitsky ao ministro Alexandre de Moraes. Vamos mostrar a força da Lei Magnitsky, para que os demais vejam essa força. E aí, que sirva de exemplo. Porque se os outros não seguirem, né, o exemplo de defender pela liberdade, ou seja, ir contra violações de direitos humanos, esses também serão sancionados. No mínimo, mais 2 ministros supremos já estão na mira. Mas senadores já perderam vistos. Ou seja, o impacto da Lei Magnitsky pode chegar a muitos. PGR, senadores, deputados, Alcolumbre, Mota. Então, essa lista que vai circular entre os senadores será o divisor de água entre qual senador poderá ser sancionado e qual não será sancionado. Quem não assinar a lista vai para a mira do Donald Trump. Não sei se essa estratégia pode ser útil, mas é uma estratégia interessante. Hoje é dia 31, hoje é quinta-feira. Esse é o nosso terceiro editorial do dia, é o editorial do nosso chá da tarde. Então, vamos entender tudo que está acontecendo na política. Você que não é inscrito no canal, deu para ver a qualidade das informações que a gente traz. A gente sempre verifica as informações antes de trazer para você. Se você ainda não é inscrito no canal, né, e acha que o nosso canal é interessante para você, inscreva-se no canal. Bora aos nossos 2 milhões de seguidores. Eu sei que a gente chega lá. Para você também, né, que vê no Brasil uma loucura, uma insanidade, que ainda não entendeu a importância de ter um plano B, né? Um seguro liberdade, vamos dizer assim. Afinal, você não sabe até onde o Brasil pode chegar, ainda mais no meio dessa briga toda. Então, é sempre viável você ter uma segunda residência. E aqui, do lado do Uruguai, você passa de forma terrestre, tranquila. Eu posso estar te orientando em como ter uma nova residência lá no Uruguai, o quanto isso é útil para você. Então é só clicar aqui na descrição. Combinado? E vamos continuar de matéria. Vamos lá. Olha só, essa aplicação da Lei Magnitsky assanhou, né? De certa forma, deu uma animada em algumas pessoas. Como, por exemplo, o senador Marcos Duval, que é hoje uma vítima do ministro Alexandre de Moraes. É alvo do ministro Alexandre de Moraes. Matéria do Metrópolis. Marcos Duval,
diz que volta ao Brasil em 4 de agosto após viagem aos Estados Unidos. Ou seja, ele vai regressar ao Brasil em 4 de agosto. O senador Marcos Duval, que é do Podemos, lá do Espírito Santo, ele afirmou que vai voltar, que ele não vai fugir do Brasil. Em 4 de agosto, ele vai voltar ao Brasil, mesmo com as medidas que o ministro Alexandre de Moraes mandou. Mandou bloquear as contas, mandou bloquear o passaporte, mandou bloquear tudo do Marcos Duval. Em uma nota que foi divulgada pelo Marcos Duval à imprensa, Duval classificou as ações do ministro como abuso de autoridade e violação de direitos fundamentais. Abre aspas para a fala dele. A imunidade parlamentar e demais prerrogativas previstas no artigo 53 da Constituição estão sendo flagrantemente desrespeitadas, na medida em que o senador está impedido de exercer livremente o seu mandato e até arcar com as despesas básicas e funcionais. É o que afirmou o Marcos Duval. Vamos lembrar que ele teve as contas bancárias, o salário, as chaves Pix e todos os seus bens bloqueados pelo ministro Alexandre de Moraes. A defesa do senador Marcos Duval pediu o desbloqueio antecipado para que ele possa voltar ao Brasil. Ele escreveu o seguinte: olha, essa revogação imediata das medidas ilegais não é apenas uma determinação jurídica necessária para restabelecer a ordem constitucional, mas também uma questão humanitária, de justiça urgente. Vale lembrar que, em decorrência dos bloqueios, o senador foi privado de recursos para custear necessidades básicas, incluindo despesas de alimentação, moradia e, de maneira dramática, o tratamento de saúde de sua mãe idosa com câncer. É o que diz outro trecho da nota. Mas assim, o que se tem, né, de informação é que Marcos Duval não consegue se custear hoje nos Estados Unidos com todos os seus bens, com tudo bloqueado. Ele foi visitar familiares, mas ele vai regressar, mesmo que isso lhe custe a liberdade. Vem cá, você deve ter acompanhado o caso do Eduardo Tagliaferro. O Eduardo Tagliaferro era um dos assessores do ministro do Supremo, Alexandre de Moraes. Ele que foi acusado, né, inclusive ele era investigado pelo próprio ministro, acerca da possibilidade de ter vazado informações sobre a forma de atuar do ministro Alexandre de Moraes, o que ficou conhecido como Twitter Files, né? Ou seja, lembra daqueles áudios onde diziam use a sua criatividade, né? Pois é, tudo isso era com o Eduardo Tagliaferro. O Eduardo Tagliaferro fugiu do Brasil para a Itália e lá na Itália ele acabou denunciando que vai falar tudo sobre o ministro Alexandre de Moraes e que logo estará nos Estados Unidos. Ex-assessor de Moraes defende Eduardo Bolsonaro após deputado articular sanções e ameaça delatar o ministro do STF em âmbito internacional, né? Essa publicação é do Conexão Política. O ex-assessor de Alexandre de Moraes no Supremo Tribunal Federal, Eduardo Tagliaferro, afirmou nessa quarta que pretende expor supostas irregularidades nos bastidores do gabinete do ministro. Tagliaferro publicou mensagens nas redes sociais diretamente da Itália, onde está morando. Ele escreveu: destruiu minha vida e a de várias pessoas. Isso é pouco. Logo eu estarei mostrando para o Brasil quem é Alexandre de Moraes e os bastidores do seu gabinete. Escreveu. Em outro trecho, acrescentou, abre aspas, eu tenho bastante coisa, tem algumas coisas fraudulentas que foram feitas, e comecei a questionar. Então, ele participou inclusive de uma live com um desafeto do ministro do Supremo Alexandre de Moraes, o Alan dos Santos. E nessa live, lá com o Alan dos Santos, ele falou que vai delatar tudo. Ontem, a revista Veja fez a publicação. E nessa publicação, a revista Veja falava, olha, ex-assessor de Moraes foge para a Itália e ameaça fazer revelações. Eduardo Tagliaferro foi indiciado pela Polícia Federal por divulgação de diálogos do ministro, o que ele parece confirmar num vídeo com um blogueiro bolsonarista, que é o Alan dos Santos. Detalhe, essa matéria da Veja foi excluída da internet. Então, quando você tenta acessar, você não tem mais acesso. Mostra, né, que se realmente o Eduardo Tagliaferro conseguir chegar até os Estados Unidos, ele vai fazer denúncias contra o Alexandre de Moraes lá nos Estados Unidos. Agora, a grande questão é, ele já é investigado. E aí, a chance de ser enfiado dentro de uma lista da Interpol é grande, tá? É muito grande. Talvez de nem chegar nos Estados Unidos.
Olha só, figuras americanas estão de olho, né, no ministro do Supremo Alexandre de Moraes. O Sam Puncher, uma das figuras hoje mais conhecidas no Twitter, ele fez uma nota, né, sobre o ministro do Supremo Alexandre de Moraes. Ele escreveu o seguinte: o congelamento dos ativos da Starlink, quando o X foi bloqueado no Brasil, foi citado no decreto de Trump, justificando o tarifaço ao Brasil. Quando empresas americanas se recusaram a cumprir essas ordens, Moraes impôs multas substanciais. Ordenou a exclusão das empresas do mercado de mídias sociais no Brasil. Ameaçou seus executivos com processos criminais e, um caso, congelou ativos de uma empresa americana no Brasil, na tentativa de coagir o cumprimento. A nota que ele fez aqui, citando aqui, né, o trecho da nota da própria Casa Branca. Ou seja, as figuras que participaram de todo esse processo esperava que o ministro Supremo Alexandre de Moraes tivesse um apoio internacional. Não é o que está acontecendo, neste caso, da Lei Magnitsky. Inclusive, aqui dentro também, parece que o apoio já está minando. Eu quero que você acompanhe no próximo bloco comigo uma matéria, né, que foi publicada na UOL, que literalmente é preocupante para os ministros e para o próprio Lula, porque parece que até o UOL já está soltando a mão do Lula. Olha só, na minha visão sincera, o UOL é uma das mídias mais militantes do Brasil, mais esquerdista. E aí o que me chamou a atenção é que hoje a Amanda Klein, que é uma das jornalistas da UOL, ela fez críticas ferrenhas e pesadas, inclusive sobre o governo Lula. Eu quero que você acompanhe aqui comigo. De acordo com o senador Carlos Viana, que está nessa comitiva em Washington, o Brasil não está enfrentando apenas um gelo do governo americano, e sim um verdadeiro iceberg. Segundo ele, Bolsonaro é só parte do problema, mas também a grande insatisfação com a crescente importância e autonomia do BRICS. A questão geopolítica de aproximação do Brasil com rivais americanos como Rússia e China é vista com muita desconfiança nos Estados Unidos. Nesse sentido, senadores ouviram de parlamentares democratas e também do Partido Republicano que o Brasil precisa se reaproximar de Washington e se reposicionar geopoliticamente. O governo deixou Eduardo Bolsonaro até agora falando sozinho nos corredores da Casa Branca. E a história que ele contou não foi nada edificante. O secretário de Estado, Marco Rubio, e o próprio Trump estão convencidos de que o Brasil não é uma democracia plena, que persegue o ex-presidente Bolsonaro e regula as Big Techs. Antes dessa relação bilateral de 200 anos ser duramente golpeada com a ameaça geoeconômica do tarifaço, ela foi subestimada e menosprezada pelo governo brasileiro. A leitura errada direcionou toda a energia para o sul global e deixou em um distante segundo plano a relação com os americanos. Pagamos o preço, sim, das loucuras de Trump, mas também do sentimento anti-americano do governo brasileiro. Uau! Vocês viram? É a UOL, né? Ou seja, todo mundo já percebeu. Cadê aquele discurso que a mídia estava falando? É culpa do Bolsonaro, né? Aquele discurso acabou. Todo mundo já sabe que a culpa dessa briga, dessa guerra fria que acontece hoje entre Brasil e Estados Unidos é toda, única e exclusiva do governo brasileiro. E aí o interessante é que mesmo, né, falando o que é certo, eles dão aquela tendência para a esquerda, falando, olha, o Eduardo Bolsonaro foi lá e contou uma historinha e eles acreditaram. Será que é historinha mesmo? Como é bom um jornalista desmentindo outro. Nesse bloco agora, nós vamos colocar o jornalista do Metrópolis, né? E vocês vão entender se realmente há uma historinha ou o Brasil, na visão do Trump, que é antidemocrático, realmente faz jus à interpretação do Trump. O jornalista Mário Sabino, do Metrópolis, ele não poupou palavras, não. Ele expôs, ele foi um verdadeiro delator, vamos dizer assim, do ministro do Supremo Alexandre de Moraes e do autoritarismo que ele, né, supostamente foi vítima. Supostamente é só para evitar treta mesmo, né? Porque todo mundo sabe o que acontece no Brasil. Escuta só. Eu acho interessante aos espectadores ouvir quais são as explicações, porque o Bolsonaro aqui entra como uma coisa entre outras. Boa parte do que está aqui,
o ministro fez. Né? O que chama atenção, né, Mário, é a quantidade de vezes que eles citam jornalistas, né? Porque a gente sabe, né, que quando há esse instituto, né, do jornalista, do cerceamento à liberdade de imprensa, a questão fica, né, mais dramática ali. Você está diante de um jornalista, aliás, o primeiro jornalista que foi atingido pelo Alexandre de Moraes, certo? E que continua no inquérito das fake news por ter publicado na revista que fundou uma reportagem verdadeira sobre o ministro Dias Toffoli. Eu sofri censura, eu fui levado, quer dizer, fui intimado a comparecer diante de um delegado da Polícia Federal que não sabia se eu estava ali na condição de investigado, de testemunha, de colaborador. Foi a situação mais e literalmente kafkiana que eu já enfrentei. Eu sofri na pele com uma ação do Alexandre de Moraes. E ainda estou no inquérito, do qual se recusam a meditar. Muito do que está aqui, né, nessa ordem, nessa aplicação da Lei Magnitsky, né, nas suas fundamentações, tudo isso, boa parte disso é verdade, infelizmente. E a gente vem, aliás, os jornais também, principalmente o Estadão e editoriais, já vinham chamando a atenção para a escalada autoritária do ministro. Agora, quem age politicamente acaba ficando suscetível a reações políticas, né, Andresa? Então, enfim, eu acho. Pois é, teve coragem, né? Teve coragem em falar. Os ministros do Supremo, dessa vez, eles estão bem tranquilos, né, em relação às suas medidas. Ou seja, em suas palavras. Estão calmos. Não estão naquela fala mais virulenta que usavam antes, não. Parece que a piada está virando pesadelo. No próximo bloco, nós vamos acompanhar aqui a resposta do Paulo Figueiredo, né? E aí o jornal Metrópolis fez uma matéria dizendo que Paulo Figueiredo ameaça o ministro Gilmar Mendes. Você vai acompanhar isso comigo. Olha só. Logo depois da Lei Magnitsky, o ministro Gilmar Mendes, em solidariedade ao Alexandre de Moraes, escreveu o seguinte: olha, diante dos ataques injustos, declaro integral apoio ao ministro Alexandre de Moraes, ao conduzir com coragem, desassombro, a função de relator de processos que envolvem acusações graves, como um plano para matar juízes e opositores políticos e a tentativa de subversão do resultado das eleições. Ora, matar juiz, o próprio Alexandre, que é o julgador? Só para lembrar, o ministro Alexandre de Moraes tem prestado serviço fundamental para a preservação da nossa democracia. Sobre os acontecimentos de hoje, é importante que se diga: a independência do Poder Judiciário brasileiro é um valor inegociável e o Supremo Tribunal Federal seguirá firme no cumprimento das suas funções. Olha, totalmente interessante essa situação, porque o Paulo Figueiredo escreveu o seguinte: oi, obrigado. Facilita a vida para sancioná-lo quando há uma declaração tão explícita de apoio prevista na própria Lei Magnitsky. Ou seja, o Marco Rubio disse que a Magnitsky é só uma amostra para o Alexandre de Moraes, mas que ela vai alcançar todo mundo. E aí, é como eu disse para vocês, né? Não adianta o Trump fazer uma coisinha mais ou menos, porque isso não vai servir como exemplo. Vou te dar um exemplo. O 8 de janeiro, quando aconteceu, a Catanhede, que é uma jornalista, ela falou o seguinte: olha isso, pessoal, nós estamos deixando de lado aqui, porque a punição aos presos do 8 de janeiro, ela tem que servir como exemplo. Por isso, nós vamos pegar velhinhas, vendedor de pipoca, e vamos mandar para 17 anos na cadeia. Ou seja, serviu de exemplo para os demais. É exatamente o que o Marco Rubio quer fazer com o Alexandre de Moraes, que ele sirva de exemplo aos demais. E aí, o que pode vir disso? Não sabemos. Mas estamos acompanhando, ansiosos, as cenas dos próximos capítulos. Agora, sempre é interessante, né? Tá viralizando um vídeo da turma do MBL, do Mamãe Falei, né? Ele, né, fez assim, produziu um vídeo muito satisfatório, tomou uma resposta do Paulo Figueiredo, não vou colocar, porque eu achei um pouco de baixo calão, tá? Mas eu queria que você escutasse aqui, né, o vídeo do pessoal do MBL. Dá uma olhada. Você que tá cheio de compromisso aqui, ó, mas ó, dá pra ver aqui? Não dá, né? Nós estamos no dia 30, que é uma quarta-feira. 24 horas vai dar quinta-feira, meio-dia. 48 horas vai dar sexta-feira, meio-dia. 72 horas vai dar sábado, dia 2 de agosto, meio-dia. Eu faço uma aposta com vocês aqui. Recortem isso, recortem isso.
Cortem isso e me cobrem na segunda-feira, porque eu gosto dessas coisas que tem prazo rápido, isso é muito bom. Não vai acontecer nada. Anota aí, Ana, por favor. Segunda-feira, meio-dia, a gente vai reagir a esse mesmo vídeo e eu vou falar pra você que nem o Alexandre de Moraes e nem o Gilmar Mendes estão um pingo preocupados com os trabalhos de Eduardo Bolsonaro e Paulo Figueiredo. Por favor, cara, eu estou dando mais um presente pra vocês. Eu quero chegar na segunda-feira e falar, mano, ferrou. Eu falei um negócio pra vocês e eu estava errado. O Gilmar Mendes aqui, agora o cara tremeu, mano. O cara tremeu. O cara falou, mano, livraram ele de uma parada, mas agora, assim, o dele tá na reta. E o Alexandre de Moraes, ele tá brigando com o Gilmar Mendes, porque, mano, como é que o Gilmar Mendes se livrou dessa? E ele se ferrou, sei lá, ele perdeu a casa dele. Ele está agora pagando, sei lá, metade do salário de indenização de danos morais ao povo brasileiro, sei lá, né? Ou ele deu a anistia do Jair Bolsonaro que tanto quiseram. Tic-tac, 72 horas, contando tempo! Cara, que patético, né? Que patético. Assim, essa turma do MBL poderia ser uma turma que realmente estaria defendendo pautas, né, importantes, né? Eu até gosto do deputado federal Kim Kataguiri, né, algumas posturas dele. O Arthur do Mamãe Falei, até algumas coisas. Mas assim, como se perderam, né? Sabe, viraram um bando de blogueirinho. Preocupação com o país, com liberdade, é zero. O ranço, a raiva, ele, o Nando Moura e os demais, o ranço, a raiva do Bolsonaro, cegaram essa gente de uma maneira que se eles precisarem entrar num palanque junto com o PSOL contra o Bolsonaro, eles vão fazer. Eles já até fizeram isso. Então, assim, eu não tenho nada contra esses caras. Só que eu falo, há muito tempo o MBL passou a ser para mim, mais um centrão do sistema. Se dizem direita, mas não vejo direita nisso. Direita, sabe, pelo menos tem coragem de enfrentar os casos de frente, né? De dizer realmente o caos que o Brasil está se tornando. Os caras têm medo de enfrentar o Lula, têm medo de fazer críticas ao judiciário brasileiro. E aí, cá entre nós, tem que ser muito ridículo para não assumir que o judiciário brasileiro é um grande problema. Já vi muitas falas do Kim nesse sentido, mas assim, é uma turminha que precisa amadurecer demais. Poderiam ser um grande nome, né, em busca de pautas relevantes para o Brasil, mas é uma turminha que realmente, né, envergonha, tá? Dá vergonha. Inclusive, as informações, eu não sigo os caras muito, a informação que a gente tem é que essa turminha apagou o vídeo e saiu correndo. É feio, o Mamãe Falei não é o tipo de cara que fica fugindo do debate, nem nada disso, mas assim, podia largar o ódio ao Bolsonaro de lado e esquecer Bolsonaro. Foca agora, né? Porque vocês não vão ganhar protagonismo, né? E olha, vocês sabem muito bem de quem está falando aqui, né? Eu sou crítico também, mas essa turminha do MBL, cara, os caras tinham que focar no real e tentar querer o protagonismo que o bolsonarismo conseguiu, tá? Então, estão muito errados em tentar ofuscar o Bolsonaro para conseguir protagonismo. Se fizessem o que é certo, o protagonismo vem. O povo gosta disso, né? Vexatório o papel que essa turma tá se prestando. E aí, só para sacanear, né? Assim, nem acho que é um vídeo que tem muito sentido do Eduardo Bolsonaro. O Eduardo Bolsonaro acabou postando um vídeo, né? Não vou colocar o áudio, não. Onde ele fala o seguinte: olha, eu tive. Bem, pessoal, vou colocar o vídeo para vocês aqui, tá? Ó, o Eduardo Bolsonaro posta foto emocionado, a gente vê que ele tá emocionado, né? De que ele fez uma promessa para não comer chocolate. Dá uma olhada. Eu ontem comprei esse Häagen-Dazs aqui, né? Tava comendo com minha filha. E eu tinha que separar os pedaços, né? Que vem aqui no meio, que ele tem uma casquinha que tem um chocolate. Porque eu tinha feito a promessa de que eu não comeria chocolate enquanto o Alexandre de Moraes não fosse sancionado, né, individualmente pela lei Magnitsky. E hoje, né, hoje já dá pra comer tranquilo. Vamos agradecer a Adriana, minha esposa também, que me orientou a fazer essa promessa. Algumas madrugadas acordadas, né, de joelho no chão, e deu certo. Então, agradecer. Eu sou chocolatra, então por isso que eu fiz essa promessa, né, de sem chocolate. Depois ainda tem o Hershey's aqui. Esse aqui vai ter um gostinho muito especial. Deus quiser, abrindo o caminho para bons tempos de verdade. Pessoal, assim,
até parece pequeno, mas eu entendo, né, o Eduardo Bolsonaro nessa visão dele de, sabe, de dever cumprido do cara, né? Enquanto o cara foi pra lá, virou alvo de crítica, igual essa turminha do MBL, que ficou aqui só gravando videozinho e tal, e atacando o cara. Então, assim, eu até falei no início aqui, não, mas não tem muita relevância porque ele só tá comendo chocolate. Erro meu, tá? Pelo contrário. Recebe os louros, recebe o mérito disso aqui, porque assim, é a vitória dele, né? É o prêmio dele, da sensação da vitória em algo que ele buscou, que foi as sanções ao ministro Alexandre de Moraes. Então, realmente, o Eduardo Bolsonaro pode ter certeza, né? Se acontecer um recuo, parte do autoritarismo que acontece hoje no Brasil, assim, o grande herói desse recuo é o Eduardo Bolsonaro, não é a turminha do MBL que ficou fazendo videozinho, não. Né? Então, assim, retiro o que eu disse, que é um vídeo sem importância porque ele só tá comendo chocolate, não é não. É algo bem mais importante, tá? É algo bem mais importante, é por isso que eu preferi colocar o vídeo para vocês. Agora, outro ponto interessante, né? Foi um vídeo de outra figura, né? Não dá para colocar o mérito só no Eduardo Bolsonaro. Outro também que teve um mérito muito grande de interlocuções, participou de audiência dentro do Congresso norte-americano, foi o Paulo Figueiredo, né? Outra figura que é odiada pelo ministro Alexandre de Moraes e pelas figuras do Supremo Tribunal Federal todo, né? Olha só o trecho desse vídeo aqui, né, onde ele diz, olha, essa sanção do Alexandre de Moraes pode ser apenas o começo. Acompanha. Entendam o que eu estou falando. As sanções Magnitsky contra ministros do Supremo Tribunal Federal estão chegando. A partir daí, se os ministros optarem por reagir, eles correm o risco de causar o colapso do sistema bancário brasileiro. Desobedecer às sanções do OFAC significa multas bilionárias para os bancos do Brasil e a possibilidade da desconexão destes bancos do sistema financeiro internacional. O mercado bancário brasileiro é extremamente concentrado e extremamente interconectado, local e globalmente. Se atinge 2 ou 3 bancos, você gera um efeito em cascata que destrói a economia do Brasil. Estamos falando de dólar em patamares nunca antes vistos no país. Algo que já está ruim pode ficar ainda pior. E o que pode impedir isso de acontecer? Só os ministros do STF. A pergunta que eu faço a você que tem investimento no Brasil, você confia no bom senso de Alexandre de Moraes e dos outros do STF? Vejam, há uma saída para o Brasil. Não há mais saída para o Moraes, mas há saída para o país. E ela passa pela anistia ampla, geral e restrita. Quanto antes as pessoas entenderem isso, que essa é a única saída, esse vai ser o primeiro passo para a solução dessa crise. Que Deus tenha misericórdia, porque senão o Brasil vai quebrar. Pois é uma coisa que eu venho falando para vocês há muito tempo, né? Se eles dobrarem a aposta, vai sentir um impacto gigantesco. Agora vem cá, eu vou falar uma coisa, vocês vão ficar pistola comigo, vocês vão ficar bravos demais, né? Eu acho que o Lula é uma figura muito inteligente. O Lula é mais inteligente do que até o próprio Elon Musk. E eu sei que você vai ficar bravo com o que eu falei, porque o Elon Musk precisa de foguetes. O Lula mandou o Brasil para o espaço e nem foguete ele precisa. Ele é mais inteligente que o Elon Musk. Mas vamos lá. Brincadeira à parte, piadinha sem graça, né? Próxima matéria, vem comigo. É o seguinte, pessoal. A gente precisa discutir sobre o que está acontecendo aqui dentro do país também. Sobre a questão dos deputados que perderam seu mandato. E aí, eles resolveram fazer aquilo que eu já venho falando para vocês há muito tempo. Fazer o quê? Greve de fome. Meu amigo. Deputados. Câmara declara perda de mandato de 7 deputados federais. Pois é, o STF já tinha dado uma decisão onde mudaram a regra sobre a distribuição das chamadas sobras eleitorais.
É só uma coincidência, tá? Mas vai pegar a maioria de deputados de direita. Inclusive, uma delas vai ser a Silvia Wanhampi. Silvia Wanhampi vai perder o mandato também. Ó. A Câmara segue decisão do Supremo e declara a perda de mandatos de 7 deputados federais. Quem declarou a perda não foi o Supremo. O Supremo mudou a regra. E com base na regra do Supremo, o Hugo Mota, a Câmara, vai mandar 7 deputados, maioria de direita, para rua. Agora, esses 7 deputados resolvem fazer uma convocação para greve de fome na Câmara dos Deputados após a perda do mandato. Meu amigo, após a Câmara dos Deputados declarar a perda do mandato de 7 parlamentares alvos da decisão, convocaram uma greve de fome. A mesa da Câmara decretou a troca dos deputados com base na decisão do Supremo Tribunal Federal nesta terça-feira. Os deputados estão convocando greve de fome no Congresso. Não fomos julgados pelo TSE. A Constituição diz que os deputados, para serem cassados, devem ser julgados no TSE. Não tivemos ampla defesa no Supremo. Todos os deputados cassados estão decretando uma greve de fome dentro da Câmara dos Deputados, afirmou Gilvan Máximo, do Republicano. Meu recado para vocês, que se danem, tá? Que façam a greve de fome sozinhos vocês, porque há muito tempo, né, quem é deputado que defende realmente direito à ampla defesa, contraditório, deveria estar defendendo o povo do 8 de janeiro, e essa greve de fome já deveria estar acontecendo há muitos dias atrás. Agora, porque chegou no de vocês, né? Aí vocês veem que esse papinho de greve de fome, danem-se. Eu quero que vocês se danem, todos vocês que tomaram aí, e façam a grevinha de fome aí o quanto vocês quiserem. Porque é aquele negócio. Por enquanto tá pegando meu vizinho. Tá pegando as velhinhas do 8 de janeiro. Aí agora, a hora que cheguem vocês, não, vamos fazer greve de fome. Por que não convocaram greve de fome antes? Quando vocês viram pessoas morrendo, como o Clezão, né? Agora vem com greve de fome por causa do mandato perdido e quer a solidariedade da gente? Tá de sacanagem, né? Tá de sacanagem. A solidariedade alguma não, tá? Deviam ter feito greve de fome já há muito tempo, né? Já há muito tempo para pressionar os ministros. Quando o Hélio Negão foi fazer um protesto silencioso, o Alexandre de Moraes mandou chutar o traseiro dele lá. Todo mundo caladinho, ninguém falou nada. Agora que perderam o mandato, agora é greve de fome. Falo nada, tá? Obrigado, pessoal. Fiquem com Deus e eu vejo vocês no próximo editorial.